Olá, hoje eu quero discorrer um assunto aqui que eu nem tenho muito bem preparado na minha cabeça, mas que é recorrente esse assunto, e agora no final de semana, conversando com amigos, veio esse assunto, né, de uns pais preocupados que a psicóloga do filho deles diz que tem a síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Como que a filosofia clínica enxerga isso? Mas aqui a questão não é nem como a filosofia clínica enxerga isso. Até eu acho que esse vídeo vai ser um pouco mais filosófico do que filosófico clínico. O que é uma síndrome do pensamento acelerado? Então vamos pensar que nesse mundo de hoje, a meninada, os jovens estão conectados na internet, com milhões de informações, estímulos, estão com um fone, olhando um celular no YouTube, jogando na internet, tudo ao mesmo tempo. E o pensamento está constantemente atento, focado, com atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então, a ação dos conceitos mentais, o caminho do processo dos conceitos mentais, das conexões do pensamento, são amplos, variados, rápidos. Essa é uma descrição, mais ou menos, de como viria a filosofia clínica, o pensamento acelerado, uma ação mental, onde mostra os caminhos do conceito e da estrutura de pensamento, como ela ocorre. E, claro, num tempo acelerado por muito estímulo e muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Seria uma descrição do que aparece, mais ou menos. Diferente em cada um. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa cultura, que o nosso mundo é esse. Mas a psicologia, como uma teoria moral do ser humano e da realidade, enxerga isso como mal, como um conjunto de sintomas, um conjunto de características de uma síndrome, que é algo que deve ser mudado, algo que é ruim, algo que é mal. Esquecendo por completo de olhar o fundo cultural, antropológico que nós estamos. Olha só, tem uma novidade para vocês, psicólogos. O mundo não vai voltar como era antes. E como era antes, não era melhor do que é agora. Mais adiante, se a gente não precisa nem ser mais adiante, se a gente só inverter a perspectiva e perguntar para os jovens e disser para eles, ou mostrar, descrever como é que é o pensamento, a ação mental dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos, eles vão dizer assim, nossa, você sofre da síndrome do pensamento lento. Como é que vocês conseguem pensar dessa forma e se comunicar com o mundo assim? É só inverter a lente, né? Porque a síndrome é sempre um jogo de poder de quem estabelece o que é certo e errado a partir de uma certa moralidade da realidade das pessoas, que é o que a psicologia faz. A psicologia, ela é uma tese moral do ser humano, ela não é médica. Médica nem perto de ser médica. Ela é uma teoria moral do ser humano e da realidade que o ser humano estabelece, as relações que o ser humano estabelece. Então, para a psicologia, o pensamento é ruim, é mal. Perde-se a profundidade, perde-se a conexão da experiência. Olha só, o mundo não vai mais ser o mesmo. O mundo dos jovens, com essa antropologia, com essa cultura da internet, da web, do 5G, do Web 3.0, do metaverso, dos jogos online. É assim. Não vai mais ser como é antigamente. Sabe aqueles agarrados à tradição de que as coisas têm que ser dessa maneira e que o bom sempre é como foi? Não vai ser. Aprendam a olhar
a realidade como ela é, sem julgar moralmente o que é bom, o que é mal. Experimente viver no mundo dos jovens sem ter um pensamento acelerado, sem ter multifoco. Você não vai conseguir. E aí entra mais uma questão filosófica, educacional, que quem é que traz, muitas vezes, esse diagnóstico médico, moral, a respeito de uma síndrome? As escolas, que estão ainda no século passado não, século passado. Vale a pena ler esse livro. A Escola Tem Futuro, das Promessas e Incertezas, do Rui Canário, de 2006. Em 2006, ele está fazendo uma crítica à escola que já vem, antes de 2006, nessa organização, nessa configuração. Em 2022, ainda temos que ler o Rui Canário, porque a escola parou no tempo. Também por seus valores tradicionais e também mercadológicos e capitalistas, nos quais ela quer que, ou trabalha para que os jovens reproduzam o mesmo, sem estar ciente do fundo cultural, antropológico, nas quais as coisas estão acontecendo. Quando é que a escola vai andar junto com o tempo, né? Nem à frente do tempo, junto com o tempo. Pensamento acelerado. Mas tem alunos que não acompanham a escola. Onde é que está o pensamento acelerado aí? Dormem, não prestam atenção. Por que será, né? Porque todos têm que estudar no mesmo horário. Todos têm que ser ou de manhã ou de tarde. Eu venho do campo esportivo. A primeira regra do treinamento de alto rendimento é o seguinte: você tem que estar bem descansado e dormido para ter uma boa qualidade de treino, para poder desempenhar depois na competição. Qual é o melhor horário para você estar atento e acordado para treinar? É à tarde, então de manhã você vai dormir. Ou vai fazer outras atividades com menos intensidade para estar no ápice naquele momento em que você está no ápice. Pelo menos o treino tem que ser um momento em que a pessoa está mais apta às suas conexões mentais, ao seu corpo em atividade. Óbvio que a escola não respeita isso. Óbvio, nunca respeitou. Na Alemanha tem escolas já que funcionam 24 horas. Professores também rendem mais um turno do que no outro. Qual a dificuldade de fazer isso? Quebra de paradigmas. Que não estão a fim de mexer. Então, a escola, ela ainda coloca crianças e jovens 50 minutos querendo atento a uma coisa, duas coisas, três coisas, num mundo multifocal que é hoje, da internet, do YouTube, da conexão com estudantes de outro lugar do planeta. Onde a escola está nesse momento? Obviamente que atrasada. Sempre 2 passos atrás da cultura do momento, principalmente dos jovens. E vem os psicólogos ajudando nesse atraso, moralizando o indivíduo, colocando síndrome no lugar de reconhecer a cultura e o momento antropológico no qual vivemos. Não vai voltar a ser como antes. O mundo não está em evolução, não precisa nem usar essa palavra, mas está em constante mudança e rápida, muito rápida nesses últimos anos. Os jovens têm o pensamento multifocal. Eles têm uma capacidade de pensamento em rede que nós não tínhamos, nunca tivemos. E nós ainda temos que trabalhar dentro desses novos paradigmas, que para eles já são naturais e que para nós são artificiais, como a internet, reuniões em Zoom,
e outras tecnologias que nós apanhamos para conseguir, porque nosso pensamento tem a síndrome, nós somos a síndrome do pensamento lento, único focal. Onde é que está a síndrome? É uma questão de inverter a perspectiva, de olhar pelo olhar da cultura que é hoje, deles, com a perspectiva deles, se é que conseguimos minimamente conseguir olhar para nós a partir da perspectiva deles, nós vamos ver como nós é que temos muitas síndromes. Mas olha só, não são síndromes, são diferenças culturais de momento histórico, nos quais aqueles que detêm o poder da moral e dos valores querem sempre manter como eram. Onde estão a escola e os psicólogos moralistas nos tempos de hoje, tentando trazer as pessoas de volta para um passado idílico, a perda da ligação com o bom. No meu tempo. Ah, mas a minha psicóloga tem 20 anos, mas ela lê alguém que tem 80. Ela lê uma teoria moralista que não vem de agora. Então, a síndrome do pensamento acelerado é mais uma dessas falácias pseudomédicas que as psicologias usam, as escolas, as instituições sociais aceitam e mandam para psicopedagogas e mandam lá sei eu para onde, para arrumar o pensamento, os caminhos dos conceitos do pensamento de uma criança e de um jovem absurdamente conectado com a sua cultura e com o seu momento histórico. E é disso que essas terapias, esses terapeutas querem arrumar. Enquanto quem está fora desse quadro são as instituições escolares e os terapeutas morais. Não são médicos. São terapias morais, que avaliam moralmente o certo e errado, o justo e o injusto, o bom e o mal dos comportamentos das pessoas, a partir de uma teoria moral, que tem uma ontologia por trás, uma natureza humana, que tem que ser, por isso, normal se for assim, anormal se for diferente. Então, síndrome do pensamento acelerado. E não é à toa, sou terapeuta. Recebo pessoas jovens, 7 anos, 15 anos, 20 anos, adultos. Tem adultos com pensamento acelerado. São os gênios. Muitas vezes os inconformados com o status quo da sociedade. Muitas vezes os incompreendidos, porque conseguem, num lance de olhar, chegar a questões conceituais que nunca uma escola conseguiria desenvolver nele. Tem crianças e jovens que conseguem enxergar com esse seu pensamento acelerado as nuances que nós jamais conseguiríamos chegar, nem nas dobras que a gente conseguiria enxergar, eles conseguem tirar das dobras, dos interstícios, conceitos, significados, interpretações e criatividade que nós passaríamos uma vida olhando e não chegaríamos nada. Olha só, nós não somos o padrão moral da sociedade. A nossa geração não é padrão moral para nada. Ela está acabando. Ela vai passar. O meu filho já não é como eu. Já não enxerga o mundo como eu, já não usa os pensamentos como eu. Não usa o corpo como eu. Os meus netos, quando chegar a geração dos meus netos, a nossa geração, a nossa maneira de encarar a realidade e de encarar o ser humano não mais existirá. Nós estamos no final, estamos acabando uma geração que não vai ser restituída, que está dando lugar a novas gerações, novas realidades, novos tipos de caminhos do pensamento e do conceito. Por que que nós queremos tanto ser o padrão moral de todas as coisas? A minha teoria psicológica, a minha escola é que... Qual delas está par a par, passo a passo, com a realidade e com a cultura histórica?
Vocês querem saber como é que se faz isso? Perguntem para os jovens e não os diagnostiquem. Entrem em contato com eles. Comunidades interativas de aprendizagem. Isso desde 1960. Ivan Illich, o humanista Ivan Illich já fala sobre isso. O convivialismo epistêmico, moral, cultural. A escola tem que sair dos muros escolares e ler um pouco mais acerca do humanismo de convivência, de comunidades de aprendizagem que só estão no papel até hoje. E parar de diagnosticar os jovens. E para compreender o seu papel escolar, o seu papel fundamental de professor, ele tem que vir a partir daqueles que os professores julgam que querem ensinar alguma coisa. Perguntem para eles. Deem poder a eles de como vocês devem agir em função do tal ensino-aprendizagem. Sempre lembrando que pode ter aprendizagem sem ensino. Sempre lembrando que professores, terapeutas, educadores deveriam trabalhar para sua exclusão, para não serem mais necessários. Óbvio que sempre seremos de alguma forma, mas cada vez mais como mediadores, do que como portadores de um bastião de moralidade que já não existe mais, de mundo que já está acabando. Vamos parar de moralizar a realidade e aceitar as mudanças socioculturais que estão acontecendo. Parar de tentar olhar para a realidade de uma moralidade que é nossa. Julgar o comportamento a partir dos nossos padrões morais. Meu filho não usa o corpo como eu usei. O meu neto não vai usar nem como meu filho usa, muito menos como eu. Eu já saí, eu vou sair de esquadro. Eu vou ser uma lembrança, não mais um padrão. A nossa geração está acabando, psicólogos e professores. Andemos junto com essa nova geração. Ouvir eles, perguntar a eles, ter eles como padrão das coisas, não mais nós. E esse é o fundamento da filosofia clínica. Sempre, desde o primeiro momento, primeiro contato, até o último contato terapêutico, com qualquer um, com qualquer partilhante, qualquer pessoa que entra em contato com a filosofia clínica. O padrão sempre, toda relação terapêutica que se dá a partir da referência do outro. Quem sabe as escolas não fazem mesmo. As outras terapias não têm como fazer isso porque a referência dela sempre é uma teoria de algum psicanalista, terapeuta. Então, as psicólogas já são depositários moral, né? É uma gaveta moral daquilo que eles têm a partir dos outros, né? Para chegar realmente no cliente, né? Como eles chamam, no paciente. Não, demora muito. Porque o paciente tem que se encaixar nesse curso moral que os psicólogos aprenderam. Na universidade, na faculdade, nos cursos, sei lá onde. Então, os psicólogos têm menos chance de entrar em diálogo com a juventude do que a escola. Mas a escola vai ter que se reformular de uma maneira muito grande para compreender como enxergar e como ter uma relação com essa juventude, com essa nova geração. Muito bem, esse é o recado de hoje. Se gostaram do vídeo, quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Se tiverem críticas, sugestões de assuntos, por favor, é só deixar no comentário. Eu vou botar no comentário também, né, a descrição aqui desse livro, Na Escola Tem Futuro, e mais alguns que eu posso pensar, para quem quiser ler a respeito de uma filosofia da educação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.